Sejam bem-vindos para a nossa última aula desse trimestre da Escola Bíblica. Estávamos estudando essa revista. Hoje nós vamos na última aula, a aula de número 13, a Cidade Celestial. É uma aula importante, é o final do segundo trimestre de 2024 e hoje nós vamos descobrir coisas extraordinárias aqui nessa lição. Como sempre, eu quero aconselhar você a não adiantar essa aula, não pular, mas que você reserve um tempo para assistir essa aula inteira, porque essa aula está cheia de notas importantes para ajudar você na sua lição aí, na sua classe, tá bom? Mesmo que você seja aluno ou professor, de todo jeito será importante para você assistir a aula inteira. Os cristãos que conhecem a Bíblia sabem que eles não foram chamados para viver somente nessa terra. Nós não fomos chamados para viver a vida, a eternidade aqui nessa terra. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo, conforme a 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 11. E em breve os portões dos céus vão se abrir e nós vamos ao encontro de Deus. Nós vamos, por ocasião do arrebatamento, ao encontro de Cristo. Estaremos, então, para sempre com o Senhor. É o que está dito na 2 aos Tessalonicenses 4 e 16. E aí nós vamos entender direitinho a questão do paraíso eterno, da cidade celestial e do estado eterno. Mas hoje, na aula de hoje, nós vamos explicar esses três conceitos: o que é paraíso eterno, o que é cidade celestial e o que é o eterno estado. Então a gente vai falar hoje de escatologia, né? A nossa palavra-chave de hoje é a lição aqui na revista traz grafada a palavra-chave como cidade, mas eu quero colocar um artigo definido antes para ficar bem específico, tá bom? Porque cidade é uma coisa muito genérica, né? Então eu quero especificar com o artigo definido a cidade, para ficar mais certo de que nós estamos nos referindo à cidade celestial, fazendo contraste até com a cidade terrena, a Jerusalém terrena, já que nós temos a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Então a cidade aqui como se referindo à cidade celestial. A pátria celestial é o ponto de chegada de todos os salvos em Cristo. Estou lendo a introdução, tá bom? Todos os que foram iluminados pela palavra de Deus e provaram da grande salvação de Deus sabem que o nosso destino é essa cidade celestial. A nossa morada não está aqui, está no céu. Por isso, ao longo dessa lição, a gente vai estudar a realidade bíblica do paraíso, como eu disse, né? O paraíso que é eterno, a cidade celestial que também é eterna e do estado perfeito e eterno dos salvos. Nós temos três objetivos: conceituar o que é o paraíso, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro do Apocalipse e conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Então, uma aula importante, vai trazer ensinamentos importantes aqui para nós, né? Então, é importante a gente ver a aula inteira. Começando já com uma nota de grego aqui no texto áureo. Hoje a lição não vai trazer grego, não vai trazer hebraico, não vai trazer outras versões, né, para a gente avaliar. Mas eu vou colocar aqui já no texto áureo uma nota do grego importante e ao longo da lição provavelmente vou acrescentar outras que vão nos ajudar a entender melhor. O texto áureo diz assim, ó: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20 fala que a nossa cidade está nos céus. Agora, se a gente der uma olhadinha no texto grego, no lugar de nossa cidade, aparece o termo grego politevma. Politevma não se refere à cidade. Não daria para traduzir literalmente nossa cidade, mas nossa cidadania. Como você está vendo aí na legenda, ó, no grego aparece politevma e no inglês, o inglês do Rei Jaime, da versão do Rei Jaime, aparece citizenship. Citizenship, cidadania, não propriamente cidade, tá bom? Então, no texto grego, a gente vê que a nossa cidadania está nos céus, não a nossa cidade está nos céus. Então a nossa versão traz um contexto um pouco mais distante, né? Porque a gente nunca morou nessa cidade, a gente realmente não tem ainda uma cidade no céu, mas uma cidadania fica mais fácil de entender, fica melhor, né, entendido que o que nós temos no céu é uma cidadania, porque nós ganhamos através da graça, através da aceitação a Jesus, uma nova natureza. Essa nova natureza traz, né, consigo uma nova cidadania.
Politevma, do grego, significa sistema político, regime político. Significa cidadania, nacionalidade, naturalidade, direitos e deveres patrióticos, sentimento nacional. Então, o citizenship do inglês também significa exatamente isso. Então, a nossa cidadania está nos céus. Inclusive, a NVI, a nova versão internacional em inglês, vai trazer o termo citizenship, vai trazer o termo cidadania. Na leitura em classe, eu vou destacar só a primeira parte, que é Apocalipse capítulo 21, os versículos 9 e 10. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Esse é o versículo 9 do Apocalipse 21. Agora o versículo 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. A primeira nota que eu quero deixar aqui então é que o anjo no versículo 9 aqui do Apocalipse 21, ele disse que vai mostrar para João, que está arrebatado em espírito. Inclusive o Apocalipse é caracterizado por 4 grandes visões de João, as quais ele viu em espírito. Essa daqui é uma delas. João não estava no corpo, obviamente, né? O corpo ficou lá na ilha de Patmos e ele foi arrebatado em espírito. Mas durante o seu livro do Apocalipse, ele registra textualmente, foi levado em espírito, foi arrebatado em espírito, isso por 4 vezes. Então, o Apocalipse se divide em 4 grandes visões. E aqui ele é levado para ver não mais a noiva do cordeiro, mas a esposa. A igreja, então, ela teve ela mudou de estado. Antes ela era noiva, agora ela é esposa. Depois do arrebatamento, ela está casada. Até tem um hino da harpa cristã, né, que diz: e a terra se encherá de Beulá. Beulá é um termo hebraico que significa a casada. E Betulá é um termo hebraico que significa a virgem. A mulher desposada, mas ainda não casada. Então, antes ela era Betulá, agora, depois do arrebatamento, nesse estado aqui do Apocalipse 21, ela é Beulá. Então é muito interessante a gente ver a perfeição da narrativa bíblica, né? Sempre sem erro. O anjo vai mostrar para ele, então, agora não mais a noiva, mas a esposa, porque ela, então, agora é mulher do cordeiro. O 10. E levou-me, então, em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Uma nota importante aqui, então, é que o anjo chama João, leva João para ver. Ele diz que vai mostrar a esposa, a mulher do cordeiro. Mas quando chega lá, ele vê a cidade. Uma está dentro da outra. A esposa, a igreja, que agora não é mais noiva, mas é a esposa do cordeiro, está casada para sempre, segura para sempre, debaixo da proteção do esposo, que é o cordeiro. Ela está dentro da cidade. Então, como ele vê de longe, ele vê o lugar onde ela está, onde a esposa está, a igreja está. Então, ele é chamado para ver a esposa. Quando ele vai, ele vê a cidade, a santa cidade, onde a igreja está morando agora. Só como curiosidade, aqui no livro do Apocalipse, a expressão mostrar-te-ei aparece primeiro no 17:1 do Apocalipse. Lá, João também vê uma mulher, só que lá ele vê uma prostituta. Lá ele vê a Babilônia. Aqui ele vê a santa. Aqui ele vê a casada, a pura, a mulher que se veste de branco, aquela mulher honrada, né? Então, só uma nota mostrando aqui essas duas diferenças entre o 17:1 e o 21:9. Duas mulheres. Uma poluída e uma santa, uma santificada. Uma outra coisa importante para se observar aqui no Apocalipse 21:2 é que a cidade, além de ser chamada de santa, é chamada também de nova, Nova Jerusalém, né? E o termo grego que aparece aqui é o termo grego kenos. Dá uma olhada na legenda, aparece aí o termo grego kenos. Kenos significa novo, novo em qualidade. É uma coisa inovadora, é uma coisa nova que está em estado de desenvolvimento. É também usado para descrever algo de natureza nova, de natureza completamente diferente. E uma característica importante de kenos também caracteriza a outra expressão do Apocalipse, novo céu e nova terra, no outro versículo, e kenos traz a ideia de uma coisa nova que pode ser comparada com a coisa antiga. Então a Nova Jerusalém, ela é nova
ela é completamente nova, ela é inédita. Essa é a ideia de kenos no grego. É nova e inclusive um novo que pode ser colocado em paralelo com o antigo para a gente ver as diferenças. Então a Nova Jerusalém, ela pode ser comparada, a Jerusalém do céu pode ser comparada com a da terrena, para a gente ver as diferenças. Então esse é o sentido de novo aqui, completamente novo, de natureza nova, diferente, inédita, uma coisa que nunca se viu antes, que nunca foi produzida antes. E só mais uma coisa que eu quero destacar aqui no versículo 12 da nossa leitura em classe, do capítulo 21 do Apocalipse, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos nelas, os quais são os nomes das 12 tribos de Israel. E no 14 vai dizer que os fundamentos do muro da cidade tinha o nome dos apóstolos do Cordeiro. O que eu quero destacar aqui no versículo 12 da leitura em classe é que a cidade é protegida, a cidade é segura, a cidade é protegida contra inimigos, ela tem um grande e alto muro, mas uma outra coisa para se destacar é que ela tem portas, ou seja, é protegida, é murada, tem guardas, tem 12 anjos nas portas, mas ela tem oportunidade de entrada. As portas representam oportunidade para se entrar nessa cidade. Cada um que está vendo essa aula, cada um que está vivendo aqui nessa terra, tem oportunidade de passar por essas portas. É muito protegida, é murada, tem portas, tem guardas infalíveis nas portas, mas as portas falam de oportunidade, né? Em todo contexto, as portas vão falar de oportunidade. O próprio Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, porta é oportunidade, de passar de um estado para outro, de um lugar para outro. E aqui, a Nova Jerusalém, muito protegida, mas com oportunidade. E o 14, os fundamentos do muro dessa cidade, os fundamentos dessa cidade aí, do muro dela, tem o nome dos apóstolos do Cordeiro. Então, os apóstolos, o termo apóstolo, num sentido mais profundo, significa aquele que lança os fundamentos da doutrina. Eles lançaram os fundamentos da doutrina junto com Jesus e vão aparecer aqui na cidade, nos fundamentos da cidade, os seus nomes como fundadores mesmo. Lembra que a cidade e a esposa são praticamente a mesma coisa. A esposa está dentro da cidade, né? É como a minha casa me representa. Eu represento a minha casa. Eu moro dentro da minha casa. Quando fala casa do Luiz, pode estar se referindo à construção da minha casa ou ao meu lar, a minha casa onde eu moro. Aqui é o mesmo sentido, né? Tem alguns idiomas, por exemplo, como o inglês vai aparecer house para construção, né? E home para o lar. Aí vai especificar, mas um está dentro do outro. Os apóstolos lançaram o fundamento da doutrina com Jesus e eles são lembrados eternamente como alicerces dessa cidade, onde a esposa do Cordeiro, que antes era a noiva do Cordeiro, né, vai morar, a igreja vai morar com Cristo. Então, eles são lembrados aí como os fundamentos da doutrina, os fundamentos da nossa religião, os fundamentos da nossa salvação. Vamos para o tópico de número 1, o paraíso eterno. O que é o paraíso no item 1 do tópico 1, o item 2 do tópico 1, o que é a cidade eterna, e o item 3 do tópico 1, quando a eternidade vai começar. O que é o paraíso? Uma definição boa para paraíso que a gente pode dar é que o paraíso é o céu como morada de Deus. E morada também dos anjos. É o que está na 2 aos Coríntios 12, de 2 a 4, que você pode ler aí na sua classe. Quando estava na cruz, Jesus fez a promessa para o ladrão que ainda naquele dia estaria com ele no paraíso. O paraíso, então, é definido assim, como o lugar onde nós habitaremos com o Senhor. Dentro do contexto da nossa lição aqui, nós estamos falando da cidade santa, da Nova Jerusalém, onde nós vamos habitar. Essa que será o tabernáculo de Deus com os homens. Esse será o paraíso, né? Aqui em Apocalipse 2 e 7 aparece o termo paraíso, para descrever esse lugar de felicidade. Onde Jesus disse, né? Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí, esse paraíso para onde Jesus transportou o ladrão da cruz após sua morte, sua alma, seu espírito, foi agraciado, seu espírito foi transportado para esse lugar eterno.
esse lugar onde ele estaria seguro, protegido, ali, obviamente, naquele contexto, era o seio de Abraão, né, que fazia divisão com o Hades. Hades, seio de Abraão. Hades, lugar de tormento, seio de Abraão, lugar de felicidade, de salvação. Mas, por ocasião do final das coisas, que é o que nós estamos estudando hoje, a gente vai para um novo paraíso. De modo que paraíso é sempre o lugar onde a gente está na presença de Deus. A lição de hoje vai invocar a ideia dessa cidade como sendo o tabernáculo de Deus com os homens e o lugar do nosso descanso eterno, portanto, o paraíso de Deus, né? Então, definindo o que é paraíso. O Jardim do Éden, por exemplo, era um tipo de paraíso. Inclusive, Éden significa lugar de delícias, né? Aqui na Terra era um lugar onde Deus vinha se comunicar, falar, tinha prazer de ter comunhão com Adão e Eva ali no Éden, né? Por assim dizer, era um paraíso. Então a gente pode definir paraíso como o lugar da morada de Deus. Aqui no caso de uma definição teológica correta, certa, é o céu, né? É o lugar para onde a gente vai. É a cidade, a Nova Jerusalém, onde nós estaremos sempre com o Senhor. Agora o item 2, o que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, depois do milênio, e depois da purificação da terra por meio do fogo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Quando esteve nesse mundo aqui, Jesus nos assegurou que nos prepararia lugar, né? Ele disse, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, ele foi preparar um lugar para nós. Inclusive, a Bíblia diz textualmente, na casa de meu pai há muitas moradas. Na versão inglesa diz, in my father's house are many mansions. Então, mansion aí é uma casa espetacular, né? Tem o sentido de uma mansão, de uma casa bonita, não de uma casinha qualquer, né? Ele foi nos preparar lugar. E a gente entende por todo o contexto bíblico que esse lugar é o nosso paraíso, é a Nova Jerusalém, é o lugar da morada nossa com Deus depois do encerramento de todas as coisas, dessa linha de existência aqui na qual nós estamos. Agora uma nota que eu quero dar aqui, eu quero colocar até como uma correção aqui, a lição diz assim, ó, quando da purificação da terra por meio do fogo. E coloca a referência de 2 de Pedro 3 e 10. Se a gente deixar esse termo aqui, purificação da terra, se a gente deixar isso aqui validado, isso aqui dá vazão para se entender que essa terra na qual nós estamos será reformada, será renovada pelo fogo. E não é essa a doutrina que nós acreditamos, é a doutrina das testemunhas de Jeová, que acredita num paraíso terreno e numa terra reformada. Nós não. Nós entendemos o que está escrito na carta de Pedro, lá literalmente, que o fogo vai destruir, consumir esse céu e essa terra, esse sistema de coisas que existe atualmente, e dará lugar a um novo céu e uma nova terra. Inclusive, se você lembrar da explicação que eu dei agora sobre novo céu, nova terra, do grego kenos, que significa uma coisa completamente nova, uma coisa inédita, uma coisa que nunca foi feita antes e que pode ser contrastada com a antiga que havia, então o sentido do grego para novo céu e nova terra não combina com purificação da terra. Né? Purificar significa manter uma coisa que não estava boa, agora será purificada, mas ainda vai continuar sendo a mesma coisa. Não é isso que Deus vai fazer, tá bom? Então é importante fazer essa correção aqui. Nós não temos terra purificada, nós teremos um novo céu, uma nova terra, que segundo o conceito, a interpretação aí da palavra grega, kenos, para novo, é novo, completamente novo, de nova natureza, é uma coisa inédita, uma coisa que nunca foi feita. Então não é essa terra, será um novo céu e uma nova terra. Eu vou deixar para vocês todas as notas do grego, inclusive as notas dessa correção que eu estou fazendo aqui, vou deixar na aula escrita lá no nosso blog e o link está aqui na descrição, tá bom? Dê um clique, você vai para o nosso blog, você vai poder ler, vai poder copiar, vai poder imprimir, levar as notas para sua classe para você usar aí com toda a segurança. Aproveite, dê um clique lá no nosso blog, siga o nosso blog, tá bom? Para nos dar uma ajuda lá.
Deixando mais uma nota do grego aqui na 2 de Pedro 3, de 7 a 10, é importante que você leia do 7 a 10, inclusive se você é professor e quiser ler aí na sua classe para dar o destaque, se você for usar essa nota que eu vou deixar agora, leia do 7 ao 10 e dê esse destaque que eu vou dar aqui agora. Olha só, vou pegar só, eu não vou ler os três aqui, do 7 até o 10, mas vou ler só. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso aqui é o versículo de número 10. É isso. 2 de Pedro 3, 10. E eu quero destacar aqui, queimarão, os elementos e as obras que nela há se queimarão. Esse termo grego, se queimarão, é o grego kafsumena, que significa ser dissolvido, ser consumido pelo fogo. Então, o termo grego aqui dá a ideia não de purificação pelo fogo. Pegar um ferro, por exemplo, derreter ele e tirar as impurezas e com o mesmo ferro fazer uma coisa nova. Não é isso que está falando. Aqui está falando de ser consumido, de ser dissolvido, de não existir mais, para dar lugar para uma nova coisa. Então, a ação de kafsumena do grego é uma ação de destruição, para dar lugar ao grego kenos, que é uma coisa completamente nova. Então a gente não vai ter terra reformada, a gente não vai ter céu reformado, porque esses aqui estão contaminados com o pecado. A gente vai ter completamente novo de todas as maneiras que eu já expliquei, né? Que pode até ser comparado com o antigo. Então essa nota eu acho importante. Item 3 do tópico 1. Quando que a eternidade começará? De acordo com o estudo do Apocalipse, depois do arrebatamento, começa a grande tribulação por um período de 7 anos, e em seguida o Senhor retorna de forma gloriosa, de forma triunfante, né, que é a sua segunda vinda. Aí ele estabelece o reino milenial, e depois do milênio a gente entra no estado eterno, que é Apocalipse 21, versículo 22. Aqui nesse ponto é importante a gente não confundir o milênio com o estado eterno, tá bom? O milênio é um período de 1000 anos que vai acontecer ainda sobre essa terra aqui. Jesus virá na sua segunda vinda, quando todo olho verá, eis o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que se assentava sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os exércitos dos céus o seguiam no céu e tal. Apocalipse 19, versículo 15, leia lá, você vai ver, isso aí é o retorno para o estabelecimento do milênio. Mas o milênio ainda é nessa terra aqui. Não é no novo céu e na nova terra. Então a gente não pode confundir. O estado eterno, o estado de bem-aventurança eterna dos salvos, só começa depois que esse céu e essa terra atuais são destruídos. Não reformados, não purificados, destruídos pelo fogo, conforme a gente viu lá a definição do termo grego. Se não decorou, volta lá, decora, vai no blog, vê a nota, vá seguro para sua aula, tá bom? Então, o estado eterno é depois de toda a consumação das coisas aqui nesse estado. Tudo aqui vai ser consumado. E o Senhor fará tudo novo, tudo kenos, tudo inédito, completamente novo. Lá se inicia o estado eterno. Então, o nosso estado eterno se dará na Nova Jerusalém, onde essa Nova Jerusalém será sobre uma nova terra, não reformada, completamente nova, debaixo de um novo céu, não reformado, completamente novo. É o termo grego kenos, tá bom? Então é importante não confundir. Eu vou deixar uma nota teológica aqui no item 3 do tópico 1. É só uma nota teológica, tá bom? Não tem sentido, não tem intenção de desconstruir nada, não. É só uma nota para você aprender mais, para você ter um conhecimento mais profundo. Eternidade, somente Deus tem. Ninguém mais no universo, nada mais no universo da criação tem essa capacidade, tem esse atributo de ser eterno. Nós não somos eternos, os demônios, os anjos não são eternos, somos todos eternizados. Assista esse vídeo aqui que eu estou deixando para você, o conceito de eternidade. E vou deixar também aqui no card um outro vídeo, eterno e eternizado, para você ver a diferença, tá bom? É uma explicação teológica, uma explicação bem técnica.
Por que, aqui ó, quando a eternidade começará, né, para nós, os salvos? Isso aqui quer dizer, quando que a gente vai entrar no estado eterno, né, naquele estado de felicidade eterna? Essa diferença que eu quero fazer entre eterno e eternizado aqui é só uma nota, então, teológica. Por que só Deus é eterno? Porque aquilo que é eterno é uma coisa que não tem começo nem fim. Só Deus não tem começo nem fim. Portanto, do ponto de vista estrito, só Ele é eterno. Ninguém mais. Só a Trindade, né, pode ser considerada eterna. Todos os demais níveis da criação, seja de anjo, de demônios, de homens, de animais, o próprio universo, tudo teve um início. Então, teologicamente, a gente usa o termo eternizado para essas coisas, e não eterno. Por que eternizados? O que significa o termo eternizados numa visão teológica? Significa que teve início, mas não terá fim, né? O eterno não tem início e nem fim. Então, só Deus é eterno. Tópico de número 2, o eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica é o item de número 1, e o item de número 2 vai ser dividido em 4 subtópicos aí, para a gente ter um entendimento melhor. O item 2, o estado perfeito à luz do Apocalipse 22, de 1 a 5. Aí dentro desse item a gente vai ver a vida eterna descrita como um rio, como uma árvore, como sem males e na presença de Deus. Item 1, o perfeito e eterno estado à luz da doutrina bíblica. Do Gênesis ao Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Cristo, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus vai se cumprir e toda a terra se encherá da sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação então de tudo, né? Das coisas que estão no céu e das coisas que estão na terra. Colossenses 1 e 20. Por isso, o eterno e perfeito estado é descrito na Bíblia como um estado belo, um lugar belo, de santidade, de perfeição, pois a antiga ordem de coisas terá passado, né? Onde imperava o pecado. Tudo isso aí vai ser abolido e vai dar lugar para um novo e perfeito estado. Item 2, o estado perfeito à luz do Apocalipse 22, versículos de 1 a 5. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino e perfeito estado de todas as coisas. Os símbolos são um rio, uma árvore, a ausência de males e a presença de Deus. Essa presença de Deus aqui é a presença pessoal, a presença do rosto. No hebraico do Antigo Testamento é pané. Pané está no mesmo campo de significados do hebraico panav. Panav é rosto. Aquele mesmo rosto que Moisés, quando vai abençoar o povo na bênção sacerdotal, ele invoca. Issa Adonai panav eleha veiassim leha shalom. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Panav. Então ali é a presença pessoal. Lá Adão e Eva, quando fogem da presença do Senhor, o termo presença que aparece lá no texto do Gênesis é pané, presença. E a escritura está cheia de pané, de panav, se referindo ao rosto de Deus. Portanto, presença pessoal, diferente de Shekinah. Shekinah é a presença em relação ao templo só, a presença de Deus lá no Beit HaMikdash. Essa daqui é a presença expansiva de Deus em todo lugar. A vida eterna é descrita como um rio. O rio aqui, o rio da vida, é um símbolo da nossa vida eterna. Entendendo teologicamente, já que isso aqui é uma aula, né? É bom você entender que eternidade é diferente de eternizado, né? Mas a gente usa um termo pelo outro, sem muita explicação, né? Só para significar que a gente vai durar para sempre lá na presença de Deus. Então, o rio da vida fala de uma vida eterna. Esse rio, ele proporciona a manutenção da vida eterna na presença de Deus, né? E depois a gente tem a árvore da vida, também com o mesmo símbolo. A árvore da vida, ela nos devolve lá no livro do Gênesis, para a gente lembrar que ela estava lá primeiro. Ela tem 12 frutos, um fruto sendo produzido a cada mês, e as suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. As suas folhas são para a saúde
das nações. Então ali não vai ter dor, não vai ter doença. Tem 4 coisas que não vai ter mais no céu, né? Nem pranto, nem clamor, nem dor. Então vai ser um lugar de felicidade. E a letra C, então a letra A, ó, a vida eterna é descrita como um rio, a letra B como subtópico do item 2. A vida eterna simbolizada pela árvore, e agora a C, a vida eterna sem males, e a D, a vida eterna na presença de Deus. Então, sem males, não vai ter maldição contra ninguém, Apocalipse 22, 3. O problema do coração, da corrupção do coração do homem estará solucionado. Lembra que em outras aulas, se você segue aqui o nosso canal, está acompanhando as aulas, eu falei várias vezes em outras aulas sobre o cor ruptus, do latim, cor, coração, ruptus, partido, dividido. O homem que vive cocheando em 2 pensamentos, entre o pecado e entre Deus, aqui vai acabar isso. Não vamos mais ter essa corrupção, essa divisão, esse coração dividido. E a vida eterna na presença de Deus. Como eu já falei aqui, a gente vai estar face a face com Ele. A presença que nós vamos ter lá é a presença do seu rosto. É o hebraico pané, a presença pessoal de Deus. Se você for ao blog ler a nossa lição que eu vou deixar publicada lá, eu vou deixar uma nota, eu não vou comentar ela aqui agora, pra gente ganhar tempo, mas eu vou deixar uma nota sobre o Rio da Vida lá, para você copiar, colar, imprimir, levar para sua classe. Dá uma olhadinha. E o tópico de número 3, o estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar? É o item 1. O item 2, viveremos todos em unidade. E o item 3, finalmente em casa. Então vamos ver. O que todo crente deve esperar na eternidade? Os santos de Deus do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nessa terra com a esperança de uma cidade celestial, cujo construtor é Deus. Hebreus 11, 9 e 10, Gálatas 4, 26 e Hebreus 11, 16, que você pode ler aí na sua classe. Moisés passou por essa terra com a mesma intenção. Ele deixou o Egito e sua glória porque ele tinha consciência de alguma coisa maior, a recompensa gloriosa. É o que Hebreus 11, 24 a 27 vai falar. Hebreus 11 fala da galeria dos heróis da fé, né? Que viveram pela fé, não firmados nessa vida, mas aguardando aquele novo, aquela coisa kenos, aquela coisa completamente nova, de natureza nova, que aguarda todo salvo, né? Então esses 2 homens principais aqui das Escrituras, eles aguardavam essas coisas que a gente só vai ter, só vai vivê-las lá na eternidade. E o item 2, viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde estão escritos os nomes das tribos de Israel e dos alicerces que levam os nomes dos apóstolos do Cordeiro, fica evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras, todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, essa cidade, ela tem como base 2 dispensações. A dos patriarcas, cujos nomes estão nas portas, e a dos apóstolos do Cordeiro, cujos nomes estão nos fundamentos da cidade. Os nomes dos apóstolos estão nos fundamentos porque eles são o fundamento da doutrina, de todo o ensinamento, né? De todo o contexto das Escrituras para nós, como eu já falei anteriormente. Esse é o contexto de Gálatas 3 e 28. Nisso não há judeu e nem grego. Dentro da igreja não tem xenofobia. Dentro da igreja não tem racismo. Dentro da igreja não tem partidarismo. Dentro da igreja, as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações formam um único povo, a igreja. Que antes do arrebatamento é noiva, depois do arrebatamento é esposa do Cordeiro. E para a gente terminar a aula de hoje, o item 3 do tópico 3, finalmente em casa. Nós sabemos que a nossa morada final não é aqui, nesse mundo, né? É na nova cidade. A gente não vai parar na sepultura e ser destruído na sepultura, como algumas crenças defendem. Não, a gente vai transcender. Nosso corpo vai para a sepultura, será destruído, né? Mas o nosso homem interior, nossa alma e espírito vai transcender, vai passar para a eternidade, para um lugar ou de tormento ou de salvação, que foi o que a gente viu na aula passada, né? E a gente, nessa terra, é estrangeiro. Hebreus 11, 13. Lá na mesma galeria dos heróis da fé, vai dizer que a gente
vive aqui, passou por aqui como estrangeiros, como peregrinos nessa terra. O próprio apóstolo Paulo fala aos Filipenses 3:20, como eu iniciei a aula explicando, fala da cidadania do crente, né? Que nossa cidade está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nossa cidade, nossa cidadania não é aqui, é lá. Então a gente vai para lá. O apóstolo Paulo falou que estava na dúvida. Se ficar aqui fosse dar lucro para a igreja, ele preferia ficar. Mas ele sabia que partir e estar com Cristo seria ainda melhor. Leia essas duas referências aí, 2 Coríntios 5:8 e Filipenses 1:21 e 23, para você ver esse contexto. Uma nota que eu quero fazer aqui, finalmente em casa, e inclusive vou deixar esse vídeo aqui para você assistir, é muito importante que você assista, tá bom? Porque nós temos hinos cantando, nós temos gente falando que a gente vai voltar para casa, e a gente não vai voltar para casa coisa nenhuma, tá bom? A nossa cidade está lá, a nossa cidadania é de lá, mas a gente nunca esteve lá. Então nós nunca estivemos no céu. Nunca estivemos no paraíso, nunca estivemos na Nova Jerusalém. Então a gente não volta, a gente vai. É o que esse vídeo aqui vai explicar para você, tá bom? Você não vai voltar para casa, é o título do vídeo. Assista, você vai gostar. Então, finalmente em casa, é que a gente vai para a nossa nova casa, aquele lugar que Jesus foi preparar. Ele disse, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu então volto e levo vocês para estar comigo, para sempre. Mas a gente nunca esteve lá, entenda bem. A Bíblia nunca vai dizer que a gente veio de lá para voltar para lá. Isso aí é coisa de poeta e está totalmente fora do contexto teológico e interpretativo das Escrituras, tá bom? Então, se você entendia que a gente vai voltar para cá, tira esse voltar. A gente não pode usar esse termo, esse verbo aí, tem que eliminar. A gente vai para casa, mas não vai voltar, porque a gente nunca esteve lá. Tá bom? É isso por hoje então, espero ter contribuído com vocês na aula de hoje com essas informações. Nós encerramos aqui o nosso segundo trimestre, então na próxima aula nós já entraremos no próximo trimestre. No próximo trimestre a gente vai estudar o Deus que governa o mundo e que cuida da família. Aqui no nosso canal, na aba Comunidades, dá uma olhadinha lá, tem uma publicação sobre a nova revista com todas as 13 lições, tá bom? Vou deixar no blog também para ficar facinho. Então dá um clique aqui na nossa aba Comunidade e veja quais serão as próximas lições. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.